O Brasil é um país profundamente marcado pela fé católica, uma herança que atravessa mais de 5 séculos de história desde o descobrimento até os dias atuais. Ao longo dessa jornada, surgiram figuras extraordinárias que dedicaram suas vidas inteiras ao serviço de Deus e do próximo, deixando marcas indeléveis na sociedade brasileira. Hoje vamos conhecer melhor a história dos 37 santos oficialmente reconhecidos pela Igreja Católica que têm conexão direta com o Brasil. Essa lista impressionante inclui não apenas aqueles que nasceram em território brasileiro, mas também missionários estrangeiros que escolheram viver e morrer aqui, dedicando suas vidas à evangelização e ao cuidado dos mais necessitados. São histórias de coragem, sacrifício, amor ao próximo e fé inabalável que atravessaram diferentes épocas, desde o período colonial, passando pelas invasões estrangeiras, até chegar ao século XX. Entre esses santos encontramos missionários jesuítas que enfrentaram o martírio, religiosos que fundaram importantes instituições de caridade, leigos que morreram defendendo sua fé, e pessoas comuns que se tornaram extraordinárias pelo seu amor incondicional aos pobres e doentes. Cada uma dessas histórias revela aspectos únicos da formação cultural, religiosa e social do povo brasileiro, mostrando como a santidade pode florescer em diferentes contextos e circunstâncias. Prepare-se para conhecer trajetórias inspiradoras que continuam impactando milhões de brasileiros. Madre Paulina, a primeira santa brasileira, uma vida de caridade. A história da santidade brasileira começa com a amável Lúcia Visentainer, que o mundo conhece como Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Nascida em uma pequena cidade italiana em 1865, ela cruzou o oceano ainda criança junto com sua família, buscando uma vida nova no Brasil. A família se estabeleceu em Nova Trento, no interior de Santa Catarina, onde a jovem Amabile cresceu observando as dificuldades dos imigrantes e dos mais pobres. Sua vocação para o cuidado dos mais vulneráveis se manifestou muito cedo, transformando-se em uma verdadeira missão de vida. Com apenas 25 anos, em 1890, ela e uma companheira deram um passo ousado. Criaram a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, uma instituição revolucionária para a época, voltada especificamente para acolher imigrantes, enfermos e todos aqueles excluídos da sociedade. Sua obra cresceu e se espalhou, levando conforto a milhares de pessoas. O Papa João Paulo II a canonizou em maio de 2002, celebrando sua extraordinária dedicação aos necessitados. Sua partida aconteceu em 1942, no bairro paulistano do Ipiranga, mas seu legado permanece vivo até hoje. Os Mártires das Missões, sangue jesuíta nas terras do Sul. Antes de Madre Paulina, 3 missionários jesuítas já haviam conquistado a santidade em solo brasileiro. Estamos falando de São Roque Gonzales, nascido no Paraguai, e dos espanhóis Santo Afonso Rodrigues e São João del Castilho. O ano era 1628, e eles trabalhavam incansavelmente evangelizando comunidades indígenas na zona fronteiriça entre Brasil, Paraguai e Argentina, uma região conhecida como as Missões. São Roque, nascido em 1576, já era um sacerdote experiente e profundamente comprometido com a evangelização quando começou a fundar e liderar a criação das reduções jesuíticas, povoados organizados onde os indígenas podiam viver e aprender sobre a fé cristã. No entanto, essa missão não foi recebida com simpatia por todos. Alguns líderes indígenas viam os missionários como uma ameaça à sua cultura e autonomia. A tensão escalou, até que no dia 15 de novembro de 1628, São Roque foi brutalmente assassinado com golpes de tacape enquanto trabalhava na construção de uma nova capela. Seus companheiros, Afonso e João, foram martirizados logo em seguida, compartilhando do mesmo destino trágico. Séculos depois, o Papa João Paulo II os elevou aos altares, reconhecendo-os como os mártires do Rio Grande do Sul. Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro nato. Somente em 2007, o Brasil ganhou seu primeiro santo nascido em território nacional. Em uma celebração memorável realizada em São Paulo, o Papa Bento XVI canonizou Frei Antônio de Santana Galvão, marcando um momento histórico para a Igreja brasileira. Natural de Guaratinguetá, São Paulo, onde nasceu em 1739, ele veio de uma família profundamente católica que cultivou nele desde cedo os valores da fé. Ainda jovem,
abraçou a vida franciscana com devoção total, destacando-se por sua humildade e piedade. Frei Galvão ficou especialmente famoso pelas chamadas Pílulas de Frei Galvão, pequenos rolinhos de papel contendo uma oração manuscrita que os devotos acreditavam possuir propriedades curativas milagrosas. Essas pílulas se tornaram tão populares que até hoje são distribuídas e procuradas por fiéis de todo o país. Além disso, ele foi o fundador do Mosteiro da Luz, um importante centro religioso na capital paulista onde viveu a maior parte de sua vida religiosa. Ali permaneceu até sua morte em 1822, sempre dedicado à oração, ao atendimento dos doentes e ao auxílio dos mais necessitados. Sua fama de santidade e compaixão pelos enfermos o transformou em uma das figuras religiosas mais queridas e veneradas do Brasil. São José de Anchieta, o apóstolo do Brasil. Em 2014, o Papa Francisco reconheceu oficialmente a santidade de José de Anchieta, um jesuíta espanhol cuja contribuição para o Brasil vai muito além do campo religioso. Nascido nas Ilhas Canárias em 1534, Anchieta chegou ao Brasil em 1553, desembarcando com apenas 19 anos de idade, mas já carregando uma determinação impressionante de servir à causa da evangelização. Seu legado é verdadeiramente notável. Ele não apenas evangelizou, mas também se dedicou profundamente a compreender a cultura indígena. Anchieta dominou completamente o idioma tupi, em um feito extraordinário para a época, desenvolveu a primeira gramática dessa língua, criando uma ferramenta essencial que permitiu a outros missionários se comunicarem efetivamente com os povos nativos. Mas sua importância histórica vai ainda mais longe. Anchieta foi um dos fundadores do colégio que deu origem ao povoado que eventualmente se transformaria na metrópole de São Paulo, e também teve participação significativa no estabelecimento e desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro. Conhecido por sua vida de virtude exemplar, sacrifício pessoal e dedicação incansável aos indígenas, ele viveu uma existência de abnegação total. Seu trabalho foi tão importante que, em 2017, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, o proclamou oficialmente um dos padroeiros do Brasil. Mártires de Cunhaú e Uruaçu, 30 santos em uma única canonização histórica. Outubro de 2017 marcou um momento absolutamente extraordinário na história da Igreja Católica no Brasil. O Papa Francisco canonizou simultaneamente 30 brasileiros em uma única cerimônia. Os mártires de Cunhaú e Uruaçu. Esse impressionante grupo era formado por católicos comuns, incluindo leigos, religiosos, famílias inteiras, agricultores e comerciantes que foram brutalmente assassinados em 1645 durante o violento período da invasão holandesa no Rio Grande do Norte. O motivo? Sua recusa absoluta em abandonar a fé católica sob pressão dos invasores protestantes. O primeiro massacre aconteceu em 16 de julho de 1645, em Cunhaú, uma pequena aldeia que hoje faz parte do município de Canguaretama. Era domingo, dia de missa, e os fiéis estavam reunidos pacificamente na modesta capela de Nossa Senhora das Candeias para a celebração eucarística. De repente, soldados holandeses acompanhados de mercenários indígenas potiguares invadiram violentamente o local, cercando completamente a capela e bloqueando todas as saídas para impedir qualquer possibilidade de fuga. O padre André de Soveral, que presidia a celebração, foi o primeiro a ser atacado. Mesmo diante da iminente morte, ele demonstrou coragem extraordinária, encorajando os fiéis presentes a permanecerem firmes na fé e a continuarem rezando. Um por um, todos os presentes foram massacrados. Famílias inteiras, incluindo crianças pequenas, agricultores, comerciantes, ninguém foi poupado. Morreram pela única razão de se recusarem a renunciar ao catolicismo. Meses depois, em 3 de outubro de 1645, a tragédia se repetiu com detalhes igualmente horríveis em Uruaçu, uma localidade próxima ao atual município de São Gonçalo do Amarante. Um grupo de católicos havia sido capturado pelos invasores e mantido sob vigilância rigorosa. Eles foram insistentemente pressionados, ameaçados e torturados para que renegassem sua fé católica e adotassem o protestantismo, mas permaneceram inabaláveis em sua convicção. Entre as vítimas estava Mateus Moreira, que se tornou o grande símbolo desse martírio coletivo. Mesmo sob tortura brutal, ele pronunciou as palavras que se tornaram eternas.
Louvado seja o Santíssimo Sacramento. Segundo relatos históricos, ele teria pronunciado essa frase de fé enquanto era torturado até a morte de forma horrível. Tanto em Cunhaú quanto em Uruaçu, os fiéis morreram exclusivamente por sua fidelidade inabalável à fé católica, tornando-se exemplos permanentes de coragem e convicção religiosa. Santa Dulce dos Pobres, o Anjo Bom da Bahia. A mais recente adição ao calendário de santos brasileiros veio em outubro de 2019, trazendo uma santa profundamente conectada com os tempos modernos. Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes nasceu em Salvador, Bahia, em 1914, em uma família tradicional. Ainda jovem, sentiu o chamado religioso e tornou-se conhecida pelo nome que marcaria a história, Irmã Dulce dos Pobres. Sua missão de vida foi dedicada integralmente a servir aos mais pobres, doentes e abandonados da sociedade. Começou seu trabalho de forma humilde, literalmente recolhendo doentes das ruas e levando-os para um galinheiro abandonado que transformou em enfermaria improvisada. Com o tempo, sua obra cresceu exponencialmente, culminando na criação das obras sociais Irmã Dulce, um impressionante complexo assistencial que inclui hospitais modernos, orfanatos, escolas e diversos centros de atendimento social, que até os dias de hoje, continuam ativos e atendendo milhares de pessoas carentes anualmente. Conhecida como Anjo Bom da Bahia, ela trabalhou incansavelmente até seus últimos dias, mesmo enfrentando problemas graves de saúde. Irmã Dulce faleceu em 1992, aos 77 anos de idade, deixando um legado imenso de amor e serviço. O Papa Francisco a canonizou reconhecendo-a oficialmente como a primeira santa brasileira nascida no século XX, uma figura que modernizou a caridade e mostrou que a santidade pode florescer em meio aos desafios contemporâneos. Esses 37 santos representam muito mais do que simples nomes em um calendário litúrgico, eles tecem juntos a rica e complexa tapeçaria da fé católica no Brasil. Cada um desses homens e mulheres extraordinários representa diferentes capítulos fundamentais da nossa história religiosa, social e cultural, mostrando como a santidade pode se manifestar de formas diversas ao longo dos séculos. Temos aqui missionários que cruzaram oceanos para evangelizar terras desconhecidas, mártires que preferiram a morte à renúncia de sua fé, fundadores de instituições que ainda hoje servem milhares de pessoas, e religiosos que transformaram a caridade em missão de vida. Desde os primeiros jesuítas que trabalharam com os povos indígenas no século XVI, passando pelos mártires das invasões holandesas no século XVII, até chegarmos a santas e santos do século XX que modernizaram o trabalho social da Igreja, cada história carrega lições profundas de coragem, dedicação e amor incondicional. Seus legados permanentes de devoção profunda a Deus, serviço incansável aos necessitados e coragem inabalável diante das mais difíceis adversidades continuam inspirando, guiando e motivando gerações de brasileiros em sua caminhada de fé. Essas vidas santas nos lembram que a santidade não está restrita a tempos distantes ou figuras inatingíveis, mas pode florescer aqui mesmo, em nossa terra, em nosso tempo, através de pessoas que escolhem viver radicalmente o evangelho do amor e do serviço ao próximo. Se estas histórias tocaram seu coração, deixa um like neste vídeo agora. Isso ajuda o YouTube a mostrar essas histórias para mais pessoas que precisam ouvir que Deus não desiste de ninguém. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa conhecer sobre os santos brasileiros. Manda no WhatsApp da sua família, do seu grupo da igreja, da sua comunidade. Tenho certeza que vão gostar de conhecer mais sobre a história de nossos santos. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Todo dia tem uma nova história de santo que vai fortalecer sua fé e te mostrar que santidade não é para super-heróis. É para gente quebrada que aceita a graça de Deus. E deixa nos comentários, qual santo você quer conhecer no próximo vídeo? Pode ser aquele santo que você sempre teve curiosidade, ou aquele que você reza todo dia e quer entender melhor a história dele. Vou ler todos os comentários e escolher o mais pedido para o próximo episódio. Obrigado por assistir. Nos vemos na próxima história. Que Deus te abençoe.